Olá, mais uma vez, vamos dar continuidade ao curso agora com as questões de competências e habilidades em educação física. Já sabe como funciona, pausa o vídeo e agora vamos para a resolução. Uma das variáveis a serem analisadas em educação física é o nível de aprendizagem e desempenho do aluno. Com relação a essa variável, o aspecto a ser considerado na avaliação é... Essa questão é muito simples, né? Ele diz que uma das variáveis a serem analisadas na educação física é o nível de aprendizagem do aluno. Ou seja, ele já está dizendo, o que você deve analisar é o nível de aprendizagem no aluno. Com relação a essa variável, o aspecto a ser considerado na avaliação é... A gente ainda não estudou a avaliação, mas é lógico. O que você vai avaliar no aluno é o grau de desenvolvimento das competências e habilidades dele. Como a gente viu, você faz um planejamento pensando quais são as competências e habilidades que você quer desenvolver no aluno. Então, consequentemente, na hora da avaliação, você vai ver se você conseguiu desenvolver no aluno aquelas competências e habilidades que você pretendia desenvolver. Então, o que você vai avaliar numa avaliação é justamente o grau de desenvolvimento das competências e habilidades desse aluno. O seu nível de participação e relações sociais. Simples, é lógico que você não vai avaliar a sua avaliação de educação física não é para avaliar o desempenho do professor. Não, lógico que não. Você vai avaliar o aluno, né? E muito menos a infraestrutura física e material da escola ou a proposta de ensino de educação física. O que você vai avaliar é o desenvolvimento das habilidades e competências do aluno, ver se eles atingiram aquelas habilidades que você pretendia atingir. Então vamos lá, a próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Os conteúdos das aulas de educação física devem ser entendidos como um meio para o aluno desenvolver competências e habilidades de que necessita para viver e atuar como cidadão em um mundo globalizado e complexo. Segundo Zabala, 1998, competência é... Bom, primeiro no enunciado da questão ele está falando uma questão muito interessante, ele está dizendo que o conteúdo da educação física não é a finalidade, é apenas um meio para desenvolver no aluno a competência e habilidade que você pretende desenvolver. Então, por exemplo, quando eu trabalho futsal, o meu objetivo não é ensinar o aluno futsal. O meu objetivo é utilizar o futsal para desenvolver no aluno aquelas competências e habilidades que eu pretendo desenvolver. Aí vai depender da abordagem que o professor utiliza, né? Mas, segundo Zabala, o que é competência? É um campo de ação onde o aluno é capaz de desempenhos ótimos? Competência é só se for ótimo? Não, né? B. Competência é um nível de conhecimento ótimo em relação a algum critério que permite ao aluno ter mais confiança? Não, né? Isso aí não é um conceito de competência. C. É uma habilidade superior em algum campo específico e no caso da educação física uma habilidade motora como chutar ao gol? Na educação física, competência é simplesmente uma habilidade motora? Não. O conceito de competência está muito bem explicado na letra D. Competência é a capacidade do sujeito mobilizar saberes e conhecimentos, ou seja, não apenas um tipo de saber ou um tipo de conhecimento, habilidades e atitudes para resolver problemas e tomar decisões adequadas. Veja bem, desde o começo a gente está falando isso aí, nas abordagens atuais de educação física. É o aluno conseguir resolver problemas, né? Então, na hora que você olhar para essa alternativa aí, você já vai ligar uma luz na sua mente aí. É a capacidade do sujeito mobilizar saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver problemas e tomar decisões adequadas. Isso é competência, isso é o aluno ter competência. Então, vamos lá, a próxima questão é certo ou errado. Pausou. Agora vamos para a resolução. As aulas de educação física devem criar para os alunos a oportunidade de adoção de uma postura crítica frente à sua realidade, bem como a busca por meio do diálogo, da resolução de conflitos, valorizando as atitudes coletivas e democráticas. Logicamente que está correto, não tem nenhum motivo para estar errado. Isso é basicamente o objetivo da educação física atualmente, né? Então não tem como isso aí estar errado, totalmente correto. Pode ler 1000 vezes que você vai ver, está totalmente de acordo. Tranquilo, próxima questão, tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Bom,
As aulas de educação física devem contribuir para que o aluno conheça o seu próprio corpo, saiba valorizar hábitos saudáveis de vida e reconheça a importância de sua responsabilidade para com sua saúde e a saúde coletiva. Totalmente correto, né? Simples demais, não tem como você marcar errado uma alternativa dessa. Tranquilo. Próxima alternativa, próxima questão, tá aí, pausou. E vamos para a resolução. A utilização de jogos como atividade nas aulas de ensino médio pode promover autonomia nas discussões entre os estudantes e gerar ou transformar regras para o desenvolvimento dessa atividade. Perfeito? Certo também, tranquilo. É justamente essa a grande vantagem dos jogos, como eu já falei para vocês na aula passada e já falei várias vezes para vocês a importância dos jogos na educação física para o desenvolvimento do aluno enquanto cidadão, porque através dos jogos é que nascem as discussões e os conflitos, a transformação de regras e a adaptação para a convivência pacífica, né? Então, tranquilo demais. Próxima questão, tá aí, pausou. Agora vamos para a resolução. No aspecto da investigação e da compreensão, o conhecimento do corpo, da aptidão física e da saúde se relaciona com a capacidade de análise crítica dos programas de atividade física, podendo desenvolver conceito de esforço e intensidade para que sejam utilizados nas próprias atividades corporais. Tranquilo também, correto. Como eu já falei para vocês, inclusive na aula passada eu falei que o professor de educação física, até mesmo sem perceber, às vezes ele está contribuindo para a formação do cidadão, por exemplo, quando ele faz uma atividade adaptada, segundo o princípio da individualidade biológica. Ele sabe que uma atividade que funciona para um não funciona para outro. Então, quando ele faz essa adaptação de atividades, ele está reconhecendo a diferença entre as pessoas, né? Então, ele já está contribuindo de forma crítica. Então, vamos lá, próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Por ser uma atividade de caráter individualizado, a ginástica, como técnica de trabalho corporal, deve ser evitada na preparação para a prática de modalidades como relaxamento e alongamento. É lógico que não, né? De onde que a ginástica vai ser evitada? Muito pelo contrário, a ginástica é uma atividade muito importante também para o desenvolvimento integral do aluno. Próxima questão, pausou. Agora vamos para a resolução. A educação física deve proporcionar ao aluno um aprendizado do movimento vivenciado, estimulando nele o interesse pelo aprofundamento em uma única manifestação da cultura corporal, a fim de valorizar seu melhor desempenho em jogos, esporte, ginástica, dança, luta ou atividades rítmicas. Logicamente que não, né? Logicamente que a educação física não vai estimular a especialização em apenas uma atividade. Pelo contrário, ela vai ensinar as múltiplas manifestações corporais, para que o aluno tenha o maior acervo possível de opções de movimento e de expressão. E não apenas uma, como está dizendo essa alternativa aí. Então, errado. Próxima questão, tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. O ensino sobre a diversidade cultural nas danças brasileiras, no ensino fundamental, deve levar em consideração a aquisição das seguintes habilidades. Bom, essa questão aí é uma questão para um aluno de segunda série resolver. Não sei se você percebeu aí, mas olha aí que questão besta. Veja bem, o ensino sobre a diversidade cultural nas danças brasileiras no ensino fundamental deve levar em consideração a aquisição das seguintes habilidades. Letra A. Reconhecer a pluralidade de manifestações culturais da dança dos países e vivenciar diferentes manifestações culturais da dança. Bom, preste atenção. Simples. Letra C e letra D. A letra C e letra D está falando aqui vivenciar diferentes manifestações culturais dos jogos. O que tem a ver se a pergunta está perguntando é sobre dança? Está perguntando o que o ensino da dança deve levar em consideração. Vai levar em consideração diferentes manifestações culturais dos jogos? Lógico que não. Vai levar em consideração diferentes manifestações culturais da dança. Então fica letra A e letra B. Letra C e D já está eliminado de cara. Ó. Jogos não, nada a ver, né?
E aí a letra A e B, a única diferença entre elas é que a letra A diz reconhecer a pluralidade das manifestações culturais das danças de outros países e B, reconhecer a pluralidade das manifestações culturais na dança em nosso país. Aí você vai ficar na dúvida, a aula de educação física vai focar mais nas danças apenas do Brasil ou nas danças do mundo todo? Pode até ficar nessa dúvida. E agora? Mas você não tem nem o que pensar nisso, porque o enunciado está dizendo que é o ensino das danças brasileiras. Como é que as danças brasileiras são as de outros países? Então é letra B. Olha só que questão, né? Mas às vezes uma questão tão besta dessa, você perde uma questão besta dessa porque você vai ficar nessa dúvida. Hoje, a educação física vai trabalhar só a dança do Brasil ou a dança do mundo todo? Muitas vezes, uma questão traz uma alternativa que você lê aquela alternativa e ela está totalmente correta. Porém, não é o que a questão está pedindo. Então você tem que ficar muito atento nisso. Por exemplo, aí, a A está errada, na educação física a gente não vai trabalhar as danças de outros países? Trabalha sim. Então a A está até certa. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está falando especificamente do ensino das danças brasileiras. Então, se é brasileiro, não é de outros países. É apenas do nosso país. Letra B. Tranquilo. Próxima questão. Pausou? Agora vamos para a resolução. A recreação tem como objetivos: letra A, desenvolver a comunicação verbal e não verbal e desinibir a criança? Correto. Letra B, descobrir habilidades lúdicas e desenvolver a adaptação emocional? Correto também. Letra C, aumentar a energia que a criança apresenta naturalmente? É lógico que não, né? A recreação não tem esse objetivo. Pelo contrário, a recreação faz a criança gastar a energia dela, né? Então, e letra D, a alternativa A e B estão corretas. Bom, então, lógico, letra D, a alternativa A e B estão corretas. Porém, essa questão é muito mal elaborada, porque se você marcasse, ela está dizendo, a recreação tem como objetivo. Se você marcasse a A, você não teria errado. Se marcasse a B, também não teria errado. Se marcasse a D, não teria errado. Isso é questão extremamente mal elaborada. Um concurso de prefeitura. Então, acontecem essas barbaridades aí. Como eu falei para vocês, ainda falta muito professores de educação física conseguirem elaborar questões bem feitas. Mas, se você se deparar com uma questão desse tipo, aí, logicamente, você iria marcar a letra D, né? Porque você percebeu que a letra A e a letra B estão corretas, então você vai marcar a letra D. Mas se por acaso, por alguma doidice eu marcasse a letra A, eu iria entrar com recurso e dizer que estava certo. Mas enfim, vamos lá. Próxima questão, tá aí. Pausou. E agora vamos para a resolução. Dentre os conteúdos trabalhados na disciplina de Educação Física, o esporte é considerado cultura e patrimônio da humanidade numa visão. Veja bem, o esporte é trabalhado na Educação Física como? É trabalhado numa visão participativa e reprodutiva dos valores técnicos? Lógico que não. A educação física não tem o objetivo de reproduzir valores, e sim transformar. Letra B, transformadora, fundamentada em valores educativos. Lógico, o esporte não é trabalhado na educação física de uma maneira seletiva. Letra C, lógico que não. Ou de uma maneira privilegiada nos princípios e valores de sobrepujar, muito menos. Ou o esporte é trabalhado na escola em uma visão efetiva, fundamentada em valores midiáticos, valores da mídia? Lógico que não. Letra B de bola. Simples. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. A dança como um conteúdo da educação física no ensino médio possibilita, entre outras coisas, trabalhar com questões de gênero. Ela toca em preconceitos e assim o professor pode trabalhar visando habilidades de: letra A, reconhecer o movimento de dança mais adequado ao homem e reconhecer o movimento de dança mais adequado à mulher? Logicamente que não. O enunciado está falando justamente que a dança é um conteúdo muito bom para trabalhar questões de gênero. Então você vai separar essa dança de homem, essa dança de mulher? Lógico que não. Letra B, conhecer os tipos de dança pertinentes ao homem e à mulher, adquirir a habilidade para cada tipo de dança? Também lógico que não. Acabei de falar isso, né? Letra C,
identificar a dança como possibilidade de superação de preconceitos, compreender as relações sociais entre homens e mulheres na dança. Perfeito, né? Letra C, lógico. E letra D, relacionar a dança de salão e a competitiva aos gêneros, identificar os elementos constitutivos para a dança masculina e feminina. Mesma coisa que eu já falei. Não, claro que não. Então, simples, letra C. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. Em relação ao eixo temático jogos e brincadeiras, os alunos devem desenvolver as seguintes habilidades: identificar a diversidade e características dos diferentes jogos e brincadeiras? Sim, claro, como eu já falei para vocês, né? Valorizar as diferenças e tudo mais. Então, lógico, identificar a diversidade e características dos diferentes jogos e brincadeiras. Perfeito. Segundo, aprender a tirar vantagem das regras nos jogos e brincadeiras, apesar de eu particularmente querer fazer isso, mas você pensar bem, é lógico que está errado, né? Essa é justamente uma cultura errada do brasileiro, né? De sempre querer se dar bem. Às vezes, mesmo que não seja, por exemplo, você faz uma coisa que não é ilegal, está na lei, mas não é moral. Todo mundo vê que aquilo não é certo, apesar de não ser ilegal, apesar de não ser contra a lei. Então, isso seria tirar vantagem das regras, né? Você não vai ensinar os alunos a fazer isso. Então, 2 não. 3. Reconhecer os jogos e brincadeiras como meio de educação para o lazer? Perfeito. E 4. Vivenciar diferentes formas de jogos e brincadeiras e compreender a sua importância na vida das pessoas? Perfeito. Então, lê 1, 3 e 4, letra B. Preste atenção que isso aí está totalmente de acordo com aquelas competências e habilidades que eu falei para vocês que o Enem cobra. Por exemplo, vivenciar diferentes formas de jogos e brincadeiras e compreender sua importância na vida das pessoas. É uma das competências que tem lá no Enem. Então vamos lá. Próxima questão, tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. O ensino da educação física não pode, portanto, perder de vista a perspectiva de uma prática pedagógica inclusiva, não discriminatória, entre homens e mulheres de todas as idades, classes sociais, etnias, independentemente de suas habilidades e performance nas práticas corporais. Isso significa que o ensino da educação física deve ter como uma de suas diretrizes a ludicidade como essência da vivência corporal. Bem, olha o que eu já falei para vocês. Pensa aí. A educação física, uma das diretrizes da educação física é mostrar a ludicidade, ou seja, o lazer, a diversão, como essência da vivência corporal? Sim, porém, é isso que a questão está pedindo? Não, preste atenção. Ó. Ele dá um texto e diz: isso significa que a educação física deve ter como um dos seus princípios. Ou seja, o que é que o texto está falando? O texto está falando da qualidade de vida como requisito para a vivência corporal plena? Não é isso que o texto está falando, apesar disso ser uma diretriz da educação física, sim, mas não é isso que o texto está falando. Lê o texto de novo lá para você ver. O texto está falando que uma das diretrizes da educação física é o corpo concebido na sua totalidade? Não, está correto também, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando da democracia como fundamento do exercício da cidadania. Veja bem, é isso que o texto está falando, ó. Inclusiva, não discriminatória, entre homens e mulheres de todas as idades, classes sociais, etnias e tal. Está falando justamente disso, do valor democrático. Então preste atenção nisso. Às vezes você lê uma alternativa, vê que ela está correta e já marca ela, mas às vezes não é isso que a questão está pedindo. Então lê o enunciado de novo, preste atenção, muita calma. Tem tempo de sobra no concurso para você ler com calma. Pode ler e reler cada questão com calma. Eu basicamente, quando eu vou fazer um concurso, eu não vou dizer para vocês fazerem assim, mas eu gosto de fazer assim. Quando eu leio, estou na primeira questão, eu leio ela, releio, até eu conseguir resolver. Eu não pulo para outra questão enquanto eu não resolver aquela. Leio 2, 3 vezes se for preciso, até eu conseguir resolver. Depois que eu resolver, eu passo para a segunda questão, a primeira morreu. Eu não volto mais para ela de jeito nenhum. Mesmo que eu acabe a prova e dê tempo de eu voltar, mas eu não volto. Porque às vezes você lê de novo e acaba desmarcando a alternativa certa e marcando a errada. Então eu não volto para uma questão. Depois que eu passei dela, ela morreu para mim.
Agora, eu demoro o tempo que precisar na questão. Eu leio ela uma vez, se não deu certo, eu leio de novo e leio 3 vezes se for preciso, até eu conseguir resolver. Depois que eu conseguir resolver, que eu passar para a próxima, aquela anterior morreu, eu não volto para ela nunca mais. Eu faço assim, mas aí faça do jeito que você achar melhor, né? Então vamos lá para a próxima questão. Tá aí, pausou. Agora vamos para a resolução. O desenvolvimento das habilidades específicas no basquete está diretamente relacionado a fatores como o desenvolvimento físico, técnico e tático dos praticantes. No entanto, é fundamental que o desenvolvimento da capacidade cognitiva esteja associado a este processo de formação do praticante de modalidades. São exemplos de ações que envolvam a capacidade cognitiva do praticante, exceto compreender a dinâmica do jogo. Sim, exige uma atividade mental muito grande do jogador. Tomar decisões mais coerentes e adequadas. Sim, totalmente a capacidade mental do jogador. Realizar uma jogada previamente desenhada pelo professor. Bom, é o seguinte. Quando você lê todas as alternativas aí, você vai ver que a letra C, até eu pensando, até que sim, não deixa de estar fazendo um esforço cognitivo um jogador realizar uma jogada que foi planejada pelo professor. Porém, dessas 3, a que faz um esforço, dessas 5 alternativas, a que tem um esforço mental menor do jogador é a letra C. Porque ele não está planejando nada, ele não está pensando em nada, ele está apenas executando o que o professor mandou. Diferente das outras 4 alternativas, onde ele está pensando, ó, letra D, identificar e interpretar situações do jogo. Letra E, fazer a leitura de situações e problemas. Então, apesar de eu achar que a letra C também é um certo exercício cognitivo, porque não deixa de ser, mas comparado com as outras 5, é bem menos, porque ele está apenas executando algo que foi planejado pelo professor e não por ele. Então, letra C. Próxima questão, pausou. Vamos para a resolução. Na obra Iniciação Esportiva Universal, Greco propõe o desenvolvimento da capacidade de jogo como pré-requisito importante para aprendizagens mais complexas no futuro da criança. O desenvolvimento da capacidade de jogo promove várias competências, exceto, o desenvolvimento da capacidade de jogo na criança. O que ela desenvolve? Desenvolve melhorias na tomada de decisão? Sim, logicamente. Isso acontece no jogo, né? Preciso nem explicar para você, você já sabe. B. Exploração de diferentes respostas motoras? Totalmente. C. Aprendizagem das técnicas esportivas via método analítico? Não. Letra D. Aprendizagem do jogo de modo incidental? Sim. Beleza. Voltando para a letra C. O que seria a aprendizagem das técnicas esportivas via método analítico? É o que a gente chama de método parcial. Como você sabe, tem um método global e o método parcial. O método global está mais parecido com a letra D, que é o de modo incidental. O método parcial é você pegar o esporte, separar ele em partes e ensinar cada parte separada, também chamado de método analítico, por exemplo, através dos fundamentos. Bom, o desenvolvimento do jogo na criança já traz isso para ela? Não, lógico que não. Traz as outras coisas aí. A C não. Então, simples. Próxima questão. Pausou. Vamos para a resolução. Caso se opte por trabalhar com situações problema para a aplicação de competências, as atividades de educação física poderão, por exemplo, estimular o desenvolvimento do respeito, do trabalho em grupo, da cooperação, da responsabilidade e da confiança. Todos são valores sociais que regulam as relações entre indivíduo ou instituições. Perfeito, né? Certo, lógico. Ele está falando justamente de trabalhar com situações, problema. Isso aí é os métodos críticos da educação física. A crítico superadora trabalha muito isso. É você gerar, o professor gera uma situação, problema, para que os alunos busquem a solução. Fique com isso na sua cabeça, tranquilo. Próxima questão, pausou. Vamos para a resolução. De acordo com a proposta de educação física baseada na cultura corporal,
Uma proposta de educação física baseada na cultura corporal são as propostas críticas da educação física. E com o objetivo que ela enfatiza, pode-se afirmar que o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta estão relacionados entre si porque todos educam o corpo de maneira a promover a aptidão física? Pode ser isso? Bom, veja bem, a questão deixa claro que é uma proposta de educação física baseada na cultura corporal, ou seja, as propostas críticas. Então vai ser aptidão física? Não. Vai ser força e saúde, letra B? Não. Vai ser habilidades motoras, letra C? Não. Vai ser ressignificar a cultura corporal humana por meio de competições? Não. Vai ser letra E, ressignificar a cultura corporal humana por meio de uma atitude lúdica. Simples, tá vendo como é simples? É só você ler com atenção e raciocinar. Simples demais. Próxima questão, meio grandinho aí, mas lembrando que o slide está lá no Drive se você não conseguir ler. Pausou? Vamos para a resolução. Desde muito novas, crianças são influenciadas pela cultura. Normalmente os meninos jogam bola, empinam pipas e meninas se divertem brincando de casinhas e com bonecas. Nas aulas de educação física, muitas vezes o professor se depara com situações semelhantes, em que os alunos querem praticar atividades com as quais já estão acostumados e querem realizá-las em grupos separados, meninos e meninas. Para, por exemplo, trabalhar o tema do futebol com uma turma composta por meninos e meninas, de modo que haja a participação de todos, o professor deve propor: letra A. Jogos e torneios em que meninos e meninas jogam separadamente, pois dessa maneira um grupo não atrapalha o outro, já que as meninas não têm as mesmas habilidades dos meninos? É lógico que não, aí você está estimulando a separação por sexo, né? Até mesmo o preconceito de gênero, estimulando o machismo, estimulando o homem se achar superior às mulheres. Apesar da gente saber que o homem acaba tendo mais força física do que a mulher, na maioria dos casos, mas você não pode estimular isso na aula de educação física. Então, letra B, letra A não. Letra B, o professor deve propor atividades em que meninos e meninas participem ao mesmo tempo, proponham adaptações de regras e atividades de pesquisa para que meninas conheçam mais a respeito do esporte e rompam barreiras pré-estabelecidas por gêneros. Perfeito. Lógico, letra B. Você vê que ele fala em adaptar o jogo. Então, é lógico que o professor sabe que o homem muitas vezes tem mais força física que a mulher. Então, ele vai propor aos alunos mesmos como adaptar o jogo para que todos possam participar juntos, né? E não estimular a separação de gênero. Letra C. Que os alunos interessados em futebol se manifestem, sugiram a maneira de trabalhar esse esporte sem discriminação por gênero ou nível de habilidade. E os que não tiverem interessados terão que propor outra atividade. Não. Você não vai planejar uma aula de educação física com um tema e quem não quiser participar vai fazer outra coisa que ele quer? Não. Você planejou sua aula, os alunos vão participar dela. Simples. Então, letra D. Atividades em sala de aula, tais como pesquisas e discussões a respeito do esporte, seus diferentes tipos de manifestação, evitando vivências práticas, pois os meninos podem machucar as meninas dentro da quadra. Lógico que não. Uma pessoa desinformada pode até marcar uma alternativa dessa, mas lógico que não. O professor de educação física vai evitar a prática com medo dos meninos machucar as meninas? Não. Você sabe que não, né? Letra E. Que os meninos vivenciem o esporte em sua plenitude de regras e formatos, mas trabalhando separadamente das meninas. Não. Lógico que não. Simples. Letra B. Vamos lá. Próxima questão. Tá aí. Pausou. Agora vamos para a resolução. A abordagem dos jogos pela sua compreensão se opõe às metodologias tradicionais para o ensino dos jogos, porque não presume que as táticas devam esperar pelo desenvolvimento das técnicas de forma isolada. Quer dizer, basicamente ele está falando aí que o método parcial não é o indicado. Não precisa você primeiro treinar as habilidades técnicas dos alunos através de fundamentos técnicos para depois ir para o jogo. Não. Bota logo para praticar o jogo e aí ele desenvolve habilidades táticas, mesmo que ele não tenha muito bem habilidades técnicas. No que diz respeito ao ensino dos jogos pela sua compreensão, assinale a opção correta. Letra A. Cada jogo deve ser ensinado separadamente, devido às suas especificidades, uma vez que as habilidades e as compreensões táticas, sendo únicas,
para cada jogo dificulta a transferência dessa habilidade de compreensão tácita de um jogo para outro? Logicamente que não, pelo contrário. Quando o aluno aprende um jogo, ele vai ter mais facilidade para aprender outro jogo, porque muitas habilidades são comuns a diferentes jogos, né? Então, lógico que não. Letra A, não. Letra B. O ensino dos jogos pela sua compreensão apresenta uma estrutura linear e hierárquica. Na base situam-se as destrezas motoras, a fim de que se facilite a compreensão do jogo e a transferência das aprendizagens do aluno para situações similares. Logicamente que não. A letra B está descrevendo o método parcial, que você divide o jogo em etapas. Você já diz qual é a etapa mais simples, para o aluno aprender primeiro aquela, depois passar para outra, depois passar para outra, de uma maneira linear. Não, isso não existe não. O método mais utilizado e mais indicado é o método global, de o aluno já aprender fazendo. Letra C. O professor deve propor atividades que estejam acima do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos, para que a partir dessa complexidade possa exigir maior empenho e conhecimento tático. Você pode até achar parecida, mas não. O professor não vai propor uma atividade acima do nível de desenvolvimento do aluno. Pelo contrário, o professor tem que respeitar o nível de desenvolvimento do aluno para propor uma atividade. Letra D. O professor não deve modificar os jogos. Já vê que está errado, né? Como regras e equipamentos, porque sem modificá-los já criar... Não, não precisa nem ler o resto, né? Você já vê que não. O professor não deve modificar os jogos? Claro que não. Pelo contrário. Só sobrou a letra E. Na aprendizagem de jogos com oposição, é importante favorecer a cooperação e a participação dos alunos e reduzir a competitividade e as comparações, minimizando assim o resultado e enfatizando o processo do jogo e as conquistas pessoais. Perfeito. Simples. Vamos lá. Próxima questão, acho que é a última. Pausou? E agora vamos para a resolução. Na observação do espaço escolar, Salvador e Alves analisam que a escola ainda possui características cartesianas. Na busca da superação destes paradigmas, os autores desenvolvem a hipótese de que a educação física pode promover transformações no espaço escolar, atuando contra a naturalização da competitividade exacerbada e jogos de cunho excludente, os quais valorizam em demasia habilidades motoras em desacordo com a capacidade da faixa etária. Nesse sentido, tais atividades nas aulas deveriam conter: letra A. Jogos com regras combinadas por todos, atividades corporais da cultura da localidade e jogos cooperativos. Perfeito, tem nenhum erro aí. Simples. Vamos continuar lendo as outras para ver. Letra B. Esporte com regras oficiais olímpicos. Não, aí já vê que não, né? Porque o objetivo não é excluir ninguém, é justamente incluir. Então o jogo tem que ser adaptado. Ginásticas de características fisiológicas e jogos populares. Bom, já viu que a B não é. Letra C. Danças e manifestações folclóricas. Pode ser. Esportes coletivos de performance. Não. Não, né? Aí vai estimular pelo contrário, vai estimular a exclusão. Letra D. Atividades corporais da cultura local, beleza. Esportes individuais classificatórios. Não. Letra E. Esportes de alto rendimento, também não. Não que a educação física não possa, de maneira nenhuma, botar o esporte assim mais voltado para o rendimento. Não, como eu já falei para vocês, você nunca vai marcar uma alternativa que está dizendo nunca. A educação física nunca vai trabalhar o esporte e rendimento. Não, também não, né? Mas o próprio texto da questão está dizendo o seguinte, ó, que a educação física vai diminuir a competitividade exacerbada e os jogos de cunho excludente, que valorizam habilidades motoras. Então ele está dizendo justamente o oposto. Então você não vai marcar nenhuma dessas, só vai sobrar a letra A. Então beleza, as questões que eu tinha sobre esse assunto eram essas. Na verdade eu peguei todas as questões que já caíram em concurso sobre esse assunto, porque não é muito. E como eu já falei para vocês, conforme a gente vai avançando no conteúdo, vai abrindo mais possibilidades de questões, porque tem questões que misturam dois conteúdos. Por exemplo, tem algumas questões que eu não peguei, várias questões na verdade, que falavam sobre competências e habilidades, mas do PCN
E no edital tem um tópico específico para isso, competências e habilidades do PCN, então vai ficar para depois. Então é isso, valeu, até a próxima.